abrir a sua Bíblia agora lá em Lucas. Lucas, no capítulo 16, versículo 19 a 31. E a gente vai ver o seguinte. O tema da nossa mensagem hoje é 3 lições importantes sobre a eternidade. Amém? Então fala comigo, igreja, 3 lições sobre a eternidade. Amém? Eu e você temos que aprender sobre a eternidade. Por quê? Porque essa vida que eu e você passamos aqui é uma vida passageira. Lembra? Porque a qualificação que o ser humano é um ser inteligente, e ele é sim um ser que evolui, a inteligência dele é fantástica, que ele evolui acima de todos os outros seres, das criaturas da terra. Essa é a verdade. Por que somos inteligentes? Porque a gente reconhece que um dia a gente vai morrer, a gente sabe que um dia vai morrer, não sabe o dia, a hora, mas sabe que um dia vai morrer. Vamos pensar nisso. Pastor, mas o animal, o boi, quando ele está indo para o matadouro, né? Ele sabe, não, o animal ele sabe que ele vai morrer só naquele momento ali, da morte. Ele não tem a percepção da morte, sabe por quê? Porque se o boi soubesse e tivesse a percepção da morte, e ele furasse a cerca, quebrasse a cerca, ele ia voltar? Não, ele ia para o mato, ele ia correr. A galinha ia ficar no galinheiro? Não, ela ia correr, ia fugir para o mato, ia tentar sobreviver. Então, por isso que nós somos seres inteligentes, nesse ponto. Por quê? Porque nós reconhecemos que um dia nós vamos morrer, que nós somos finitos. Então, a outra coisa é tudo, como é que fala? É tudo ficção, né? Tudo ficção. Se eles fossem acima de nós, ou tivessem pelo menos o mesmo nível com a gente, eles iam criar maneiras de proteção, né? Até vamos fazer o seguinte, os animais, um animal inteligente lá que ele falou, não, os seres humanos vão matar a gente, vamos se revoltar contra eles e vamos eliminar eles antes, né? Não tem isso, não tem, é só nós, e aí a gente é um perigo. Por quê? Porque a gente é tão perigoso, que se a gente vê que outra espécie humana mesmo está tentando nos ameaçar, o que a gente pensa? Falou, o fulano está querendo me matar, o que eu vou fazer? Vou matar ele antes. Olha só, já que ele quer me matar, eu vou matar ele antes. Então, por isso que nós somos seres racionais, e porque somos seres inteligentes desse conceito. Mas olha, então eu e você sabemos que mais cedo ou mais tarde, não tem condições, mais cedo ou mais tarde eu e você vamos partir. E Lucas, no capítulo 16, fala sobre isso, fala sobre a importância e traz 3 assuntos sobre a eternidade para mim e para você. Porque olha lá Jesus falando a parábola do rico e do Lázaro. Tá joia? E diz o seguinte: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham a lamber-lhe as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Amém, irmãos? Então olha para mim aqui, os dois morreram, amém? O rico morre, o pobre morre também. O feio morre, o bonito também, tá? Não tem jeito, tá bom? E aí, versículo 23, quem está comigo, diga amém. E no inferno, estando em tormento, né? O rico morreu e foi sepultado, né? Ergueu os olhos e viu de longe a Abraão junto com Lázaro, junto com o mendigo. Versículo 24. E então ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado aqui nesta chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te que você recebeste os teus bens em tua vida, ao passo de que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Amém? Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, que de modo em que quisesse passar por aqui,
não tinha jeito, você não poderia, nem Lázaro poderia vir aqui, nem de lá para cá, nem daqui para lá. Versículo 27. Respondeu ele: eu peço-te, ó pai Abraão, que mandes a casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, que ele lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, se arrependeriam. E respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida. Coloca a mão no seu coração, fala comigo assim: Senhor Jesus, que nesta manhã o meu coração venha a ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo. Aleluia. Você crê nessa palavra? Amém? Deus é fiel. Essa história, essa parábola que Jesus fala, ela mostra a situação do ser humano, que não tem jeito, nós vamos, entre aspas, ter na nossa vida terrena, começo, meio e fim. Essa é a vida. O próprio Jesus passou por essa experiência, nós vamos falar aqui no final. Jesus, quando ele encarnou, ele passou o quê? Ele nasceu, ele cresceu e depois ele teve a experiência da morte. Ele não teve a experiência da morte eterna, ele teve a experiência da morte física, da morte da carne. E o próprio Abraão, quando fala ali para o rico, falando assim: olha, toda a alegria que você teve em vida, esse pobre só teve tristeza. Então, agora vai inverter, a tristeza que ele tinha virou alegria, e a alegria que você tinha virou tristeza. Dá-se a entender o seguinte, que quem ficou no prejuízo ou no lucro, é muito simples, de qualquer maneira, não é o fato dele ser rico ou não, e o outro foi salvo porque estava pobre, miserável, sofrendo. Não, Jesus estava trazendo uma ilustração através dessa parábola, que o problema não é o período, porque esse período de vida nosso aqui na terra é muito curto. Ter prazer nessa vida terrena é, entre aspas, maravilhoso. Mas quem ficou no lucro? Aquele que teve todos os prazeres em vida e morreu sem Cristo, ou que teve todo o sofrimento em vida terrena, mas agora ele vai passar a eternidade com Cristo. Então é por isso que é difícil ser crente, por isso que é sofrido ser crente, por isso que para ser crente, para ser salvo, gente, é pagar preço mesmo. O povo do mundo, entre aspas, são mais felizes que a gente, vamos pensar assim, pelo menos demonstra isso, a gente sabe o final da história. Aqueles que estão fazendo a vontade da sua carne, aqueles que não vivem debaixo da vontade de Deus, entre aspas, eles são mais felizes. E o próprio salmista falou: Senhor, esse povo que não te conhece, esse povo ímpio, é mais feliz que a gente, é mais bonito que a gente, e é mais rico que a gente. O salmista falou isso. Porque esse povo que não te serve são mais bonitos, os filhos são mais bonitos do que os nossos. Até falou isso: meus filhos são mais feinhos, os deles são mais bonitos. E Deus responde: o problema não é o que você está passando aqui. O desafio é depois dessa passagem, que eu e você estamos aqui. Porque estamos aqui somente de passagem. Eu e você estamos aqui somente de passagem. É a oportunidade que Cristo está dando para mim e para você, para a redenção das nossas vidas em arrependimento, porque é o arrependimento que gera salvação, gente. Jesus já me deu a salvação, já te deu a salvação quando Ele morreu ali na cruz, mas somente o meu e o seu arrependimento é que vai concretizar a salvação na nossa vida. Porque o que o próprio Jesus falou? Se você não perdoar, você não será perdoado. Então esse é o texto, entenda isso. Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde a gente vai morrer, nosso coração vai parar de bater,
O nosso fim vai ser nessa terra, porém não será o fim da nossa vida, é só o fim aqui. A Bíblia nos ensina que depois da morte ainda a gente tem, aí sim a gente tem o quê? A eternidade para viver. Neste mundo a nossa vida é passageira, mas a eternidade é para sempre. E na verdade essa vida, gente, é só uma preparação para outra vida. É isso. Gente, vou ser honesto com você, por isso que o crente sofre menos, porque quando o crente tem a certeza da salvação, ele não teme a morte, ele não teme a morte. Quando a gente tem certeza da nossa salvação, a gente não teme a morte, a gente não tem medo de morrer, como diz o outro. A gente pode tomar os cuidados, mas nós não tememos, por quê? Porque a nossa confiança não está nesse mundo, a nossa confiança não está nesse mundo aqui, está no mundo vindouro, está naquilo que realmente eu e você estamos nos preparados. Olha, Jesus nunca prometeu para mim e para você uma casa aqui na terra, não. O que ele falou? Ele falou assim: olha, eu vou porque eu vou preparar-vos lugares. E ele falou: eu vou preparar lugar para você na mansão celestial. A gente pode ter uma casa boa aqui, pode ter uma terra, pode ter bens aqui, mas o fato também de não ter, não quer dizer que não somos abençoados por Deus e não temos a salvação garantida. Tem muita gente que tem mansões e mansões, mas ele não tem, ele só tem mansão aqui na terra, mansão celestial ele não tem. Se não houver arrependimento, a mansão dele fica aqui, e ele vai queimar no fogo do inferno eternamente. As casas de milhões, né? Que antes agora casa, qualquer casinha agora é 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, meu Deus do céu. Então qual é o meu e o seu objetivo? Eu preciso entender que eu tenho 3 lições sobre a eternidade. A Bíblia ensina que a eternidade ao lado de Deus no céu será um lugar de abundância, será um lugar de refrigério, será um lugar de paz, será um lugar de alegria. Já o inferno, que é real, será um lugar de sofrimento sem fim, sem trégua, lugar de choro e ranger de dentes. Está lá em Mateus capítulo 13, 42. O próprio Jesus falou isso. Então é complicado, só para a gente perceber, porque se a gente só pregar um evangelho, aquele evangelho light, né? Se a gente só falar isso, não, Jesus te ama, Jesus te aceita do jeito que você quer, tal. Inclusive vocês podem ver na televisão aí, o pessoal já está reclamando que tem um programa de TV aí, que é a líder de audiência, né? E o pessoal fica trancado dentro de uma casa lá, eles fazem culto, fazem oração, né? Estão fazendo de tudo lá, o pessoal está até reclamando lá dentro. Por quê? Porque muitas vezes não estão entendendo que eu posso até fazer todas essas coisas, e até louvar a Deus, até dizer que Deus, Jesus é amor, que isso é verdade. Mas se não houver arrependimento, se eu não viver uma vida de arrependimento e de santidade, eu vou ter casa bonita só aqui nessa terra, lá no céu não. Jesus nunca prometeu casa boa aqui na terra. Jesus sim falou: olha, eu vou porque eu vou preparar-vos lugares. Uma vez até os discípulos perguntaram para ele aqui, falou assim: Senhor, mas o Senhor, nós largamos tudo pelo Senhor, nós largamos tudo, o que nós vamos receber? Aí Jesus falou para eles, falou: olha, vocês largaram tudo, vocês vão receber 100 vezes mais, aqui nessa terra também. E no final ele fala assim: até em perseguições e em lutas. Mas o vosso tesouro está guardado no céu. Essa é a história de Rico e Lázaro, que traz para mim e para você aquela tristeza que muitas vezes, não, o camarada é muito rico, e o camarada é muito rico, e ele não teme a Deus. O camarada é muito rico, mas gente, não é só o camarada rico, tem muita gente pobre também que não teme a Deus. E eu estou para dizer algo muito interessante para você nessa manhã, pelo menos na nossa cultura brasileira aqui. Os ricos estão muito mais interessados em Deus do que os pobres.
que tem de rico, milionário, aceitando Jesus, investindo no reino e crescendo espiritualmente, e o que tem de pobre se afundando na droga, se afundando no pecado, é o que tem, já estou pobre mesmo, vou acabar com essa. É isso mesmo. E o Brasil tem tido esse vento de pessoas muito próximas. E de pessoas pobres, que já são pobres financeiramente, são muitas vezes pobres de fé, de esperança, de paz, e não querem Deus. Quando Jesus está falando isso, na comparação entre o rico e o pobre, ele não está dizendo que quem é rico vai para o inferno e quem é pobre vai para o céu, não, ele só estava falando sobre escolhas, porque tanto o rico quanto o pobre, os dois eram judeus, os dois conheciam a palavra, os dois sabiam o que era certo e o que era errado, mas o pobre preferiu fazer o certo, mesmo sofrendo, e o rico não quis viver o propósito de Deus na vida dele. Pastor, quais são as 3 lições? A primeira lição é o seguinte, fala comigo, eu escolho o meu destino. Amém? Gente, Hebreus capítulo 9, versículo 27, põe para nós aí. Você escolhe seu destino. Qual é a diferença do cristianismo? Você que escolhe se você quer Jesus ou não. Vai lá nos islâmicos lá e fala que você quer deixar de ser islã, para você ver. O que eles querem fazer com você? Você escolhe seu destino. A partir do momento que você segue alguém, que você está sendo oprimido e sufocado para que isso aconteça, isso não é escolha, isso é imposição. Eu e você escolhemos nosso destino. Olha lá em Hebreus capítulo 9, 27, coloca para nós aí, Hebreus 9, 27, diz o seguinte: assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então, a gente não reencarna, não, a gente só encarna. E para os homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. A gente não tem uma segunda vida para escolher entre o céu e o inferno. Pode até parecer chocante, mas a gente precisa estar consciente disso. A gente precisa estar ciente que a nossa eternidade é decidida nesta vida. Deixa eu acender uma vela para iluminar o caminho do fulano. Irmão, não tem mais jeito. Se for lá no cemitério, você vai iluminar o caminho do coveiro, que vai passar, das baratas, dos ratos que passam por lá, dos animais. Mas da alma da pessoa que morreu, não. É bíblico isso aí. Não tem termo bíblico que fala isso. Vamos fazer, uma missa, para encomendar. Não tem mais jeito. E nós temos que tomar cuidado também, que agora estão querendo fazer culto, culto do 7º dia, pelo fulano lá que partiu e tal. Vamos fazer um culto do 7º dia. Está virando moda já. Culto em memória. Vamos fazer um culto em memória do fulano. Meu irmão, enquanto há vida, há esperança. Eu lembro de um jovem que eu acompanhei há muito tempo atrás. E ele congregou nessa igreja aqui. Ele já partiu também há muito tempo. E esse jovem estava longe de Jesus. E esse jovem viveu longe de Jesus. E esse jovem, quando ele queria, ele tinha intimidade com Deus. Quando ele não queria, ele virava um instrumento do Satanás mesmo. Essa é a verdade. Mas um dia ele, viajando, capotou o carro, desviado. E chegando, foi atendido pela emergência. E ele olhou para o enfermeiro e falou assim: enfermeiro, por favor, eu sei que eu não vou resistir. E eu sei. E eu preciso de um pastor para orar por mim, para me confessar meu pecado, orar por mim, porque eu preciso me consertar com Deus, que eu sei que eu não saio dessa. Aí o enfermeiro olhou para ele e falou assim: pode falar comigo mesmo, meu filho, eu sou um pastor, eu sou pastor também. E aquele jovem confessou ali, se arrependeu, o pastor orou por ele, e ele morreu nos braços do pastor. Esse jovem teve a oportunidade da salvação no último minuto da vida dele. Quantos que não terão? Quantos que não vão ter? Quantos que estão brincando de ser crente?
Quantos que estão brincando com o Evangelho? Quantos que estão relativizando as coisas? Porque a vida está boa demais. Porque Deus não tem deixado faltar nada. O rico e o Lázaro traz uma lição para mim e para você. Primeiro, eu e você que escolhemos nosso destino. Segunda lição, fala comigo assim: preciso construir o meu futuro hoje. Hoje você tem que construir o seu amanhã. Como é que eu construo, pastor, o meu futuro amanhã, de amanhã? Por mais que a Bíblia fala o que, gente? Que o amanhã não tá, mas o resultado do que você faz hoje é que vai gerar um amanhã. Por mais que o amanhã não nos pertence, é o que eu faço hoje que vai gerar o amanhã. Faz coisa errada hoje para você ver o que vai acontecer amanhã. Faz coisa certa hoje para você ver o que vai acontecer amanhã. É simples, é simples. Precisamos entender que o nosso futuro começa a ser construído hoje pela fé. Como a gente vive assim, muitas pessoas falando assim: morreu, acabou. Morreu, acabou. Essa é a mentira que Satanás quer plantar no coração das pessoas e também no coração de muitos crentes, que muitos veem: não, morreu, acabou. Morreu, acabou. E não é verdade. Essa mentira Satanás coloca, planta, semeia no coração de muitos. Morreu, acabou. Quem sabe até você já foi bombardeado com esse pensamento: morreu, acabou. Não. Essa crença é uma grande mentira do diabo. Eu e você precisamos escolher abandonar o pecado, receber Jesus como Salvador das nossas vidas, porque o rico deixou para erguer os olhos, né? Lembra assim? Que ele falou assim: olha, manda lá alguém para falar para os meus irmãos, que eu tenho mais 5, para eles erguer os olhos, tipo assim, para eles abrir os olhos, que o caminho que eles estão é errado. E Abraão fala assim: rapaz, vocês não estão confiando nem nos vivos, quanto mais nos mortos. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes tem gente que ele está esperando algo sobrenatural para aparecer para ele. Tem que aparecer um fantasma, tem que aparecer um anjo batendo as asas sobre ele, tem que aparecer uma sarça. Não! Eu e você estamos ouvindo todo dia a palavra por gente de carne e osso. Estamos ouvindo a palavra no louvor, estamos ouvindo a palavra num programa de TV, num programa de rádio. Alguém que entra numa loja hoje, gente, vamos falar a verdade. Eu sou desse tempo. Quando é que a gente entrava numa loja e tinha um hino evangélico tocando? Não tinha. Chega no mercado, está tocando um hino evangélico, tá certo, depois toca outras coisas, que só o sangue do Cordeiro. Mas pelo menos está tendo a oportunidade de colocar o hino ali. Essa é a verdade. Amém? Eu preciso construir o meu futuro hoje. Eu preciso me preocupar com hoje, tendo uma vida na presença de Deus hoje, porque o amanhã não me pertence. Mais um motivo para mim me fortalecer, mais um motivo para mim buscar, mais um motivo para mim perdoar, mais um motivo para mim semear a palavra, mais um motivo para eu evangelizar. É simples. Mais um motivo para mim ser fiel hoje. Você vai deixar para ser fiel amanhã? O desafio que nós temos é esse. Precisamos erguer os olhos. Olha lá em Colossenses, põe lá Colossenses capítulo 1, Colossenses 3, tá? Essa pergunta é muito interessante. Colossenses capítulo 3, versículo 1, olha o que diz lá, 3, portanto, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Próximo versículo, você olha, pense nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Vamos lá, o próximo, vamos lá. Olha só, porque vocês morreram e a vida de vocês agora está oculta com Jesus Cristo. Gente, quando a palavra fala isso, olha, vocês já morreram. Aquele que aceita Jesus como Salvador, a Bíblia fala que ele morre para o mundo. E se eu e você não tomarmos cuidado, a nossa preocupação está muito mais com as coisas dessa terra do que com as coisas do céu. Estamos muito mais preocupados com as coisas desse mundo do que com as coisas do céu. Olha o próximo versículo, coloca lá para nós. Deixa lá, olha o próximo versículo. Aí ele fala o seguinte:
Aí ele fala assim, olha, portanto façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Aí ele começa a falar, olha, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos, a avareza que é a idolatria, pode pôr o próximo. Aí ele fala assim, ó, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E o 7 fala assim, olha, e vocês também, aí, olha que palavra forte, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando vocês viviam nelas. E agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, e olha que palavra aqui, irmãos, e a linguagem obscena no falar. É Bíblia, é palavra. Irmãos, está difícil. Hoje, palavra obscena é um negócio que já está fluindo na boca de todo mundo. É criança, é velho, é gente do céu. E muitas vezes, gente que se diz crente. O meu futuro, o meu amanhã eu construo hoje. O seu futuro, a sua casa, a sua vida eterna, por mais que o amanhã não nos pertence, mas hoje faz uma decisão muito importante. Eu tenho sim que me preocupar com hoje, lembrando como se fosse assim, olha, o Senhor vai voltar ainda hoje. Se a gente coloca isso no nosso coração, gente, não tem como a gente não ter uma evolução e um crescimento espiritual e um resultado daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quem está comigo aí, diga amém. Então, primeiro, nós escolhemos o nosso destino. Segundo, eu tenho que construir hoje o meu futuro amanhã. Eu tenho que hoje construir o meu amanhã. Vai depender das minhas decisões hoje, o que vai acontecer no amanhã, mesmo que o amanhã não me pertence. A última parte fala comigo assim: Deus não tem prazer na minha condenação. Amém? Por que nós temos que colocar isso no nosso coração? Porque Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos se arrependam, que todos se salvem. Essa é a palavra de Deus. Deus não quer isso, porque Ele sabe o final da história. Por isso que a decisão é nossa, por isso que a construção tem que ser hoje. Deus não tem prazer na condenação eterna do homem. Deuteronômio capítulo 30, põe lá para nós, Deuteronômio 30, 19 e 20, rapidinho, mais 5 minutos eu encerro para a Santa Ceia. Deuteronômio 30, coloca aí, capítulo 30, versículo 19 e 20, 19, isso, ó, hoje, olha só, quando Moisés escreve lá, hoje eu tomo os céus e a terra, Deus falando, por testemunha contra vocês, falando, porque eu propus a vida e a morte para vocês, eu propus a bênção e a maldição para vocês, escolham pois a vida, para que vivam vocês os seus descendentes. Aí olha e fala assim, olha, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a vida, gente, ó, e a longevidade de vocês. Aí ele fala de novo, escolha uma vida para que habitem na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês. E lá coloca para nós lá em Ezequiel, capítulo 33, 11, Ezequiel 33, 11, diz o seguinte, Ezequiel 33, 11, ó, diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, olha Deus falando o quê? Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Ele não estava falando para quem não conhece, ele estava falando para quem conhece. Ele estava falando para o povo de Deus naquela época. Ele não estava falando para o ímpio. Muitas vezes o povo de Deus é que tem que ouvir essa palavra, converta-se, 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 meu irmão. Para que o propósito de Deus seja feito na nossa vida. Deus não tem prazer na condenação eterna do homem. Deus não tem prazer na condenação eterna do homem. Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher. Essa escolha precisa ser feita na nossa vida e ninguém pode fazer em nosso lugar. Somos nós que escolhemos. Somos nós, eu e você, que vamos querer vida ou morte, céu ou inferno.
A Bíblia nos ensina o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer por cada um de nós. Sabe por quê? Porque naquele momento, quando o homem cai, quando o homem peca ali no jardim, Deus já estava preocupado com a minha e com a sua eternidade. Ele já queria frustrar o plano de Satanás lá na frente. Por isso que ele falou assim, olha, da semente da mulher virá aquele que pisará na cabeça da serpente. Todo o plano de salvação, para mim e para você, foi dar mais uma chance. Porque o próprio Deus falou para Adão e para Eva, se vocês desobedecerem, vocês certamente vão morrer. E a morte maior, e a morte que o próprio Jesus falou, não é essa morte física, mas a morte eterna, aonde o fogo não apaga e o bicho não morre. Essa é a verdade. E o próprio Jesus falou isso. Pergunta para você pensar. Você acha que os cristãos de hoje, vamos falar a verdade aqui, só para você pensar. Você acha que não estou nem falando do povo do mundo não. Você acha que os crentes de hoje realmente estão preocupados com a eternidade? Estão preocupados com a vida eterna? Você acha? Você acha que eles têm demonstrado realmente demais, Senhor, nós estamos juntos, Você acha que a igreja, do jeito que o trem está indo, esse povo está esperando mesmo o soar da trombeta? Que Deus tenha misericórdia de nós. Não podemos passar esta vida sem se preparar para a eternidade. Fique de pé em nome de Jesus. O ministério do louvor pode vir para cá. Muitos não gostam, gente, de falar sobre morte, sobre vida, mas também viver negando não vai resolver. Viver negando a morte física não vai resolver. Porque se você possui um relacionamento por meio de Jesus Cristo, você não precisa temer a morte, porque Jesus já preparou um lugar especial, fenomenal para você. E a sua expectativa, por mais que o Senhor tenha abençoado a sua vida, e para a glória do Senhor, por causa da obediência que você tem, a sua expectativa não está nessa terra, a sua expectativa está no céu. Quando alguém fala, mas olha a casa do fulano, tantos milhões, rapaz, a minha é muito maior, a minha é de ouro, de cristal, pérolas, a do fulano custa milhões, a minha custa bilhões, já está pronta, porque a nossa expectativa é o céu, a eternidade, e isso vai fortalecer eu e você, diante de tantas lutas, que muitas vezes nós temos passado, diante de tantas provações, perseguições, lutas, e vamos lutar, e vamos vencer, gente. Chega no final, o Senhor vem e fala, toma aqui meu filho, estou te entregando o seu milagre, estou respondendo a sua dúvida, estou tirando de você o seu medo, porque o próprio Jesus falou também, se preocupa não, vocês vão receber aqui também, mas o que tem de melhor não está aqui, porque aqui a traça corrói, a ferrugem derrete tudo, mas lá está protegido, a herança que está preparada para mim e para você. Você crê nessa palavra, amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, que o nosso coração continue voltado para aquilo que é eterno, não esquecendo que o dia de hoje é dia de semearmos, é o dia de crermos, é o dia de vivermos, porque o amanhã não nos pertence, mas aquilo que eu fizer hoje vai refletir no meu amanhã. Que o Senhor venha sobre a tua igreja e que nosso coração entenda o propósito dessa palavra nesta manhã,
para que nós possamos viver o melhor dessa terra, conforme a tua palavra, mas sabendo que muito e muito melhor aquilo que nem a nossa expressão vocal, nem palavras consegue explicar, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem, ao coração humano, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um, que será a tua presença, a tua glória sobre o teu povo, Jesus. Vamos louvar o Senhor, preparar o nosso coração para a santa ceia do Senhor nesta manhã.